Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre a natureza jurídica do orçamento, principalmente respondendo ao questionamento. O orçamento, ele é autorizativo ou ele é impositivo? Nós temos que ter bem claro que o orçamento público ele vai prever algumas receitas e ele vai autorizar algumas despesas. Então, através desse instrumento jurídico chamado orçamento, o executivo vai elaborar o orçamento, vai encaminhar para o legislativo e o legislativo vai autorizar a sua execução. Então, esse questionamento, se o orçamento ele é autorizativo ou impositivo, ele existe no sentido de que, se o orçamento for impositivo, uma vez aprovado, o executivo ele vai ter que executar aquelas despesas. Não vai ser escolha do chefe do executivo se ele vai executar essa despesa ou não. Ele deve executar a despesa. Por quê? Porque isso geraria um direito subjetivo à população de ter aquele serviço prestado ou aquele despesa executada. Tá? Citamos um exemplo. Se na lei orçamentária prevê o repasse de uma subvenção à PAI, ou repasse de uma subvenção à Associação de Universitários para transporte até a universidade, uma vez autorizado o orçamento com esse recurso, geraria um direito subjetivo à PAI ou à Associação dos Universitários de ver obrigatoriamente esse repasse, de ter esse repasse para si. Porém, o entendimento é que o orçamento público ele não é impositivo, ele é meramente autorizativo. Então, o legislativo ele autoriza o executivo a cumprir com o orçamento se ele entender necessário executar essas despesas. Ou seja, o executivo ele não está obrigado a repassar esse valor uma vez autorizado essa despesa no orçamento. O executivo vai analisar a partir do critério de oportunidade e conveniência se ele vai repassar esse valor. Claro que se ele colocou esse valor, essa despesa no orçamento, ele fez essa previsão, muito provavelmente ele vai repassar esse valor. Mas pode acontecer uma conjuntura econômica em que exija uma diminuição de execução de despesa para alcançar o equilíbrio, em que o gestor público ele pode optar por não repassar esse valor para a PAI ou para a Associação dos Universitários, se for o caso aqui utilizado como exemplo. Então, o orçamento ele é meramente autorizativo, ele não gera um direito subjetivo ao cidadão para que se tenha a execução efetiva dessa despesa uma vez prevista no orçamento. Essa é a regra. É claro que nós temos algumas despesas que elas se tornam impositivas, ou seja, são exceções a essa característica do orçamento ser meramente autorizativo. Por exemplo, despesas com pessoal, com seus servidores, sejam eles estatutários ou seletistas. Uma vez contratando os servidores estatutários e seletistas, o gestor público ele deve executar essa despesa e pagar os salários dos servidores. Não é uma escolha do gestor público se ele vai pagar ou não o salário. Essa despesa se torna impositiva. Por força constitucional, a despesa com educação e saúde é algo obrigatório pelo gestor público. Então, ele não pode escolher se ele vai gastar com educação e saúde, pois a Constituição estabelece despesas, gastos mínimos com educação e com saúde. Tá? Então, essas são despesas que dentro do orçamento se tornam impositivos, mas que são exceções. Existem outras exceções, mas a regra é que o orçamento é meramente autorizativo, não gera esse direito subjetivo de eventual beneficiário dessa recurso, dessa despesa,
que o ente público previu no orçamento que iria destinar, de ter esse valor efetivamente repassado para si. Tá? Isso é um critério de oportunidade e conveniência para o gestor público, pois o orçamento, repita-se mais uma vez, é meramente autorizativo. O legislativo autoriza que o gestor público execute essa despesa se entender necessária ou não. Mas algumas despesas, como visto, se tornam positivas. Então a regra é: orçamento é autorizativo, tendo algumas despesas dentro do orçamento que são impositivas. Então, essas seriam as observações que nós teríamos para a natureza jurídica do orçamento. Um abraço a vocês, bons estudos, até a próxima videoaula.